Vamos à primeira questão. No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade média de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância em quilômetros percorrida por elas num mês? 9.000, 12.000, 15.000, 17.500, 18.000. Vamos então à solução da primeira questão. As andorinhas, elas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul, voando em média com velocidade de 25 km por hora durante 12 horas por dia, certo? Ele pergunta qual a distância percorrida em quilômetros pelas andorinhas em um mês. Bom, para calcular a distância, é o ΔS, nós calculamos velocidade vezes tempo, ok? Bom, dessa forma, eu pego aqui então 25, que é a velocidade, e multiplico por 12, certo? Isso vai me dar uma distância de 300 km. Só que essa distância de 300 km, senhores, é ao dia. Só que ele pede para você calcular essa distância num mês. Se você percorre num dia 300 km, num mês, em um mês, você percorrerá uma distância de 30 vezes 300, que é o que ele percorre por dia. Um mês tem 30 dias. Logo, você vai ter 9.000 quilômetros. Ok, senhores? Até a próxima. Agora a segunda questão. O desenho abaixo corresponde ao esboço das anotações feitas por um motorista ao longo de uma viagem. Analisando as informações contidas nesse esboço, podemos concluir que a velocidade escalar média desenvolvida pelo motorista entre as cidades A e D foi 90, 85, 80, 70, 60. Vamos à solução então da segunda questão. Ele fala que no desenho, ele mostra um esboço das anotações de uma viagem do motorista. E perceba que ele quer saber qual é a velocidade média desenvolvida por esse motorista entre as cidades A e D. Bom, entre as cidades A e D, eu não vou nem observar o que acontece em B e C. Eu só vou olhar o que acontece em A e D, porque ele quer a velocidade média somente. Eu sei que ele sai da cidade A, quilômetro 200, às 9 horas, certo? E ele chega a D, certo? No quilômetro 540, às 13 horas. Sendo assim, eu posso calcular o ΔS, que na verdade é S menos S0, ou seja, a posição final, que é a posição de D, menos a posição inicial, que é a posição de A. Isso vai me dar 540 menos 200, 340 quilômetros, ok? Já o ΔT, que é o tempo, eu tenho aqui o T0 e eu tenho aqui o T, já que ΔT também é tempo final menos tempo inicial, T menos T0. Vai ser 13 menos 9, isso vai me dar 4 horas. E como eu quero a velocidade média, em quilômetros por hora, bom, já está tudo prontinho. Velocidade média, ΔS sobre ΔT, onde o ΔS é a distância, percorrida, e ΔT é o tempo, Então eu vou ter aqui, 340 sobre 4, ok? 340 sobre 2, 170 sobre 2 de novo. A velocidade média, então, é 85 km por hora. Ok, meus amigos? Um grande abraço e até a próxima. Vamos à terceira questão. Uma linha de ônibus urbano tem um trajeto de 25 km. Se um ônibus percorre esse trajeto em 85 minutos, a sua velocidade escalar média em km por hora é aproximadamente 3,4, 50, 18, 110 e 60. Vamos agora à solução da terceira questão. Nós temos um ônibus
que percorre numa linha 25 km e ele gasta em média 85 minutos. Ok? Ele quer saber a velocidade em quilômetros por hora. Primeiro passo da questão é a gente observar que a velocidade média ela é o espaço. Se percorre no tempo que se gasta. Bom, bem simples. 25 dividido por 85, só que o tempo está em minuto e aqui está em hora. O que eu faço, Douglas? Bom, você divide aqui por 60, certo? Ah, você vai fazer a conta? Não, vou deixar aqui 85 sobre 60 da hora, certo? Esse é o tempo, correto? Fica mais fácil para você resolver. E agora a gente calcula justamente a velocidade média, que vai ser 25 dividido por 85 sobre 60. Isso é uma divisão de fração, onde você conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, ok? Bom, sendo assim, a gente simplifica aqui, ó, por 5, né? 85 por 5 dá 17, 25 por 5 dá 5, logo eu fiquei com 300 dividido por 17, ok? Bom, 300 dividido por 17, isso dá aproximadamente 17,65 km por hora. Ou seja, senhores, nós teremos uma velocidade aproximada de 18 km por hora, correto? E o nosso gabarito é exatamente a resposta, né? 18. Ok? Um grande abraço. Até a próxima. Vamos à quarta questão. Na região amazônica, os rios são muito utilizados para o transporte. Considere que João se encontra na cidade A e pretende se deslocar até a cidade B de canoa, conforme indica a figura. João deve passar pelos pontos intermediários 1, 2 e 3. Considere as distâncias D mostradas no quadro que segue. João sai da cidade A às 7 horas e passa pelo ponto 1 às 9 horas. Se estiver a velocidade constante em todo o trajeto, a que horas chegará a B? 13, 14, 16, 18 e 20. Vamos então à solução da quarta questão. Observamos na questão que nós temos na região amazônica uma canoa, né? Onde João ele sai do ponto A e ele deve passar pelos pontos 1, 2 e 3 até chegar ao ponto B. Ele diz na questão que ele sai do ponto A às 7 horas e chega no ponto 1 às 9 horas. E sabendo que ele mantém essa velocidade o tempo inteiro, né, a velocidade que ele imprime de A até 1, ele quer saber em que horas, em qual horário ele chega no ponto B, ok? Então a primeira coisa que nós temos que descobrir é a velocidade, né, que ele vai ter aqui de A até o ponto 1, porque assim eu descubro o tempo que ele leva para ir de A até o ponto B. E, logicamente, esse tempo será somado com 7 para a gente poder descobrir que horário ele chegou aqui no ponto B, ok? Então, começando pelo cálculo da velocidade, né? O cálculo da velocidade é a velocidade que ele vai do ponto A até o ponto 1, que é ΔS sobre ΔT. Bom, até agora tudo muito simples. Qual é o ΔS que ele percorre do ponto A até o ponto 1? Ele já diz na questão, é 2 km. E, logicamente, se ele sai do ponto A às 7 horas e chega no ponto 1 às 9 horas, é porque ele levou 2 horas para percorrer aqui do ponto A até o ponto 1, ok? Com isso, a velocidade média que ele imprime, né, de A até 1 é 1 km por hora. E como a questão já diz, essa velocidade ela se mantém o tempo todo, né? Então, para nós calcularmos a distância, melhor, o tempo de A até B, né, quanto tempo ele vai levar para sair de A e chegar até B, é simples, é só pegar o ΔS, que é a distância toda de A até B, e dividir pela velocidade que eu acabei de calcular. Como ela é constante o tempo todo, né, ela é sempre a mesma o tempo inteiro, então nós teremos
o seguinte: o ΔS é igual a 2 mais 4 mais 4 mais 3. 2 mais 4, 6 mais 4, 10 mais 3, 13 km, com a velocidade de 1 km por hora. Logicamente, o tempo que ele vai levar de A até B, será 13 horas, ok? Só que ele pergunta qual o horário que ele chega em B. Para saber o horário de chegada em B, ou seja, para saber o tempo, né, em B, qual é o horário que ele tem, é só nós pegarmos as 7 horas, que ele já saiu de A às 7, e a gente somar com 13, ok? Então ele chega em B às 20 horas, ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão. Vamos agora então à quinta questão. Com aproximadamente 6.500 km de comprimento, o Rio Amazonas disputa com o Rio Nilo o título de rio mais extenso do planeta. Suponha que uma gota de água que percorra o Rio Amazonas possua velocidade igual a 18 km por hora e que essa velocidade se mantenha constante durante todo o percurso. Nessas condições, o tempo aproximado em dias que essa gota levaria para percorrer toda a extensão do rio é 20, 35, 25, 30 e 15. Vamos agora à solução da quinta questão, onde ele diz que uma gota, né, d'água, ela anda no rio, né, Amazonas, que tem na verdade uma extensão de 6.500 km, com uma velocidade de 18 km por hora. E ele pergunta quantos dias leva essa gota para ela percorrer toda a extensão do rio. A quantidade de dias, logicamente, é a quantidade de tempo. Nós sabemos calcular ΔT, que é ΔS sobre V. Bom, nosso ΔS, 6.500 sobre 18. Bom, quilômetros por hora, o tempo nós acharemos em hora, tá? Isso dá aproximadamente 361 horas, correto? Bom, só que ele pede o tempo em dias. Nós então vamos pegar 361 e vamos dividir por 24, correto? 361 por 24, isso dá aproximadamente 15 dias, senhores. Ok? Um grande abraço e até a próxima.